a Hilda Angélica, nossa primeira convidada a fazer uso da palavra. Hilda, por favor. De antemão, já agradeço. Ok, bom dia, deputado. Estão me ouvindo? Sim, Hilda, estamos sim. Ok. Bom dia, deputado. Bom dia aos nossos colegas que estão na sala, Luiz Cláudio da FENAS, a Valda, nossa companheira, Corelane, assessora jurídica aí do movimento, Cláudia Almeida, também representando aqui o movimento de desprecarização da nossa categoria. Inicialmente, saudar o deputado Odori, dizer da nossa satisfação em ter de volta nessa casa, né, deputado, assumindo aí o parlamento, esse deputado que tanto tem identificação com a nossa categoria e também com o Sistema Único de Saúde, forte defensor do Sistema Único de Saúde. O seu mandato como deputado tem história com a nossa categoria. Quero dizer o nosso prazer, enquanto Confederação Nacional, de participar dessa audiência pública, onde a gente discute a condição dos agentes de saúde em endemias no enfrentamento da pandemia do Covid-19. Dizer aos senhores que nós fomos surpreendidos, como todos os brasileiros, com a pandemia estabelecida no mundo, não só no Brasil, né? E como categoria profissional de saúde, linha de frente, tivemos e temos muita dificuldade nesse enfrentamento dessa pandemia, dessa doença, desse vírus tão cruel que vem aí tirando tantas nossas pessoas queridas, pessoas profissionais de saúde, muitos agentes de saúde, muita gente de endemias que nós perdemos durante mais de um ano que a pandemia assola o mundo e o Brasil. Isso nos deixa entristecido, nos deixa muitas vezes até revoltados, né, com a situação, até porque sentimos muita falta do poder público nessa hora para dar as condições necessárias à nossa categoria, a categoria dos agentes de saúde e endemias, para esse enfrentamento. Quero dizer aos senhores que no mês de março, precisamente, quando a pandemia de fato começou a ficar mais forte no Brasil, tivemos o primeiro óbito, nós estávamos precisamente na Bahia, em Feira de Santana, numa reunião com aproximadamente 2.000 agentes comunitários de saúde, inclusive com a presença do ministro da Saúde, para receber o ministro, para que a gente tivesse ali a presença dele naquele momento e debater alguns outros temas que também são difíceis para a nossa categoria. Porém, no último momento, o ministro não se pôde fazer presente porque estava acontecendo o primeiro óbito por Covid no Brasil. Então, a agenda foi desfeita em cima da hora. E dali para cá, a Confederação Nacional tem lutado bravamente para ter, para os agentes de saúde e endemias especificamente, melhores condições de enfrentamento dessa doença. Dizer que já se faz mais de um ano, a Confederação Nacional encaminhou ao Ministério da Saúde diversos ofícios circulares, apresentando a dificuldade, porque nós entendíamos naquele momento que essa categoria, por ser uma categoria que tem como principal atividade a visita casa a casa, né, o contato primeiro com a família, com o indivíduo, nós seríamos a categoria que estaria mais à frente, no fronte mesmo do Covid-19. Lamentavelmente, eu digo isso não aconteceu, porque os olhares do poder público se voltou naquele momento para os profissionais que estavam dentro dos hospitais, nas UTIs. O poder público se preocupou naquele primeiro momento em adquirir respiradores, em adquirir proteção para aqueles profissionais.
que eles consideravam ser eles os profissionais linha de frente do Covid-19. Mesmo assim, nós continuamos insistindo com o Ministério da Saúde para ter uma atenção melhor, mais responsável para o profissional agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias. Foi encaminhado pela CONAX a todos os governadores dos estados do Brasil, também esse ofício solicitando um apoio maior a essa categoria. Aos prefeitos, foi encaminhado à CNM, foi encaminhado a todos os órgãos que a gente julgava necessário para que a gente tivesse essa proteção, né, porque também nós estávamos naquele momento apavorados com o vírus que, de uma velocidade rápida, estava acometendo tanta gente nas nossas microáreas de atuação, nas nossas áreas, e, infelizmente, não foi dada a devida atenção a esse profissional, ao profissional agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias. Nós estamos há mais de um ano dessa pandemia e a gente ainda não teve sequer uma qualificação voltada para esse tema, né? Tudo que o agente comunitário de saúde sabe e tem levado como informação para as suas famílias, das suas microáreas, é o que a gente vê e escuta na grande mídia. Agora que a gente teve uma reunião mais presencial com o CONASEMES, com o COSEMES, nós solicitamos que fosse dada uma capacitação para os agentes comunitários de saúde e isso ainda está para acontecer. Na verdade, tem um curso aí que foi formulado e que os agentes comunitários de saúde vão fazer muito em breve. Mas isso nós já tivemos grandes prejuízos durante todo esse tempo. A questão da vacinação, também nós fizemos a solicitação que os agentes comunitários de saúde tivessem acesso à vacina, porque até isso é difícil. Foi preciso a gente provocar o Ministério Público em algumas situações para que os agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, tivessem acesso à vacina, porque sequer eram vistos como profissionais linha de frente do Covid-19. Conseguimos votar uma emenda no texto de uma lei, deixando muito claro que os agentes comunitários de saúde e endemias são sim linha de frente do Covid-19, precisam ser protegidos e precisam também ter assistência jurídica na questão de adoecimento ou de morte, né, na nossa categoria. Então, assim, foi lamentável a falta de olhar responsável para essa categoria por parte do governo federal, dos governos também estaduais e até dos governos municipais. Nós estamos ainda na luta, a pandemia não acabou, ao contrário, a cada dia é uma surpresa negativa, né? Nós estamos aí já prevendo aí uma terceira onda dessa pandemia e a gente precisa ainda ajustar muita coisa em relação aos profissionais, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. A pandemia nos distanciou, na verdade nós não temos como fazer grandes reuniões, fazer grandes mobilizações, como é de costume a CONAX, fazer as convocações, trazer os agentes de saúde a Brasília, fazer com que os parlamentares de forma diferenciada para essa categoria. Porém, nós estamos usando as redes sociais, os meios, as mídias, fazendo essas reuniões virtuais, que não mas é o que temos para o momento, da nossa responsabilidade pela categoria. A Confederação Nacional representa a todos os agentes de saúde do país. A Confederação Nacional sofre com essa falta de valorização para a categoria, com essa falta de atitude mais firme do poder público, seja ele federal, estadual ou municipal. E o que nós temos feito é orientado os nossos líderes, as nossas lideranças,
a se imbuírem do que tem no texto da lei como direito e façam a aplicabilidade, fazer valer a aplicabilidade das leis no âmbito dos seus municípios. Nós somos uns profissionais diferenciados, o nosso vínculo é com os municípios, com gestores locais do Sistema Único de Saúde, mas as nossas leis, a maioria são exclusivas e é de âmbito federal. Então a gente tem que saber fazer valer essas leis no âmbito dos municípios. A Confederação Nacional tem um histórico de luta dentro do Congresso Nacional. A Confederação Nacional tem um histórico de vitórias e conquistas para essa categoria e nós vamos continuar com essa mesma força de vontade, com essa mesma garra, com essa mesma responsabilidade pelos nossos agentes comunitários de saúde e endemias de todo o Brasil. Esse momento da pandemia é um momento terrível, todos estão passando e nós iremos também enfrentar de mãos dadas esse momento e, se Deus quiser, e Ele há de querer, muito em breve a gente retorne às nossas atividades normais, né, presenciais, para estarmos outra vez na Câmara Federal, no Congresso Nacional, avançando com as nossas pautas. Nós temos várias pautas tramitando no Congresso Nacional e nós precisamos avançar, priorizar algumas para poder chegar, né? Porque não adianta a gente querer muita coisa e no final a gente não ter nada. Então a gente precisa priorizar, focar, né? Tirar uma prioridade e dentro dessa prioridade dar as mãos a todas as representações para a gente continuar com o bem para a nossa categoria, para os agentes de saúde, endemias, elevar aí as nossas conquistas. O momento é difícil, mas a nossa vontade, a nossa garra e principalmente a nossa fé em Deus é maior que tudo isso e nós iremos vencer com certeza. As nossas palavras iniciais e a gente está aqui para contribuir com o debate até o final dessa audiência pública. No mais, deputado Odorico, eu lhe agradecer a oportunidade, agradecer ao presidente da comissão pelo convite, agradecer ao nosso ex-ministro, né, Padilha, que gentilmente traz esse debate, coloca em foco sempre a categoria, que sem sombra de dúvida é fundamental e elementar para a atenção primária em saúde, para a saúde do povo brasileiro. Estamos aqui à disposição para contribuir no debate. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhora Hilda Angélica, pela sua exposição. Gostaria de informar que já temos aí o deputado Fábio Tradi, a deputada Flávia Moraes e a deputada Carmen Zanotto. Já gostaria de registrar também a presença do deputado Dr. Leonardo. Dr. Leonardo é autor da PEC 14/2021, da qual me orgulho de ser coautor também, que cria Sistema de Seguridade Social e Aposentadoria dos Agentes de Saúde e Agentes de Endemia. Bom, Dr. Leonardo, posso continuar e Vossa Excelência fala depois no final, pode ser? Ótimo. Pode ser, perfeito. Obrigado. Então, passa a palavra a Cláudia Almeida, coordenadora do Movimento Nacional da Federalização e Desprecarização dos Agentes de Saúde. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde ao deputado Odorico. Quero agradecer ao deputado Padilha por promover um debate em audiência pública de um tema tão relevante como esse da precarização da categoria pelo Brasil afora, principalmente em tempos de Covid. E aqui, como representante do movimento da federalização e desprecarização, eu venho com a fala do trabalhador. Se a gente for traçar um raio-x pelo Brasil afora da nossa categoria, esse raio-x revela que a nossa categoria foi colocada à margem de tudo e de todos. Foram jogadas a própria sorte dentro do município. A precarização, ela ultrapassa qualquer esfera. Porque se a gente for falar de precarização, tem a gente que já está com 22 anos e o vínculo contratual dele consta na prefeitura
como precarizado. Nem eles sabem identificar qual é o vínculo dele. Muitos vínculos são de boca. E quando a gente fala de uma categoria com mais de 400 mil trabalhadores, que para o governo federal mostram dados, mas a realidade dentro dos municípios é outra. Porque muitas das vezes essas contratações têm a finalidade de transformar esses agentes em marqueteiros, políticos, em campanhas. E isso faz com que ligue a esse trabalhador a uma situação mais precária ainda, porque ele fica ali submetido a assédios e aquele trabalho escravo. E quando a gente vê que essa categoria, que faz parte do Sistema Único de Saúde, que só existe dentro do Sistema Único de Saúde, uma categoria que trabalha na atenção básica, naquele primeiro atendimento, que vai ali dentro da comunidade, que lida com o morador, uma relação pessoal, interligado ali com aquela comunidade, conhecendo todo, e acompanha toda a rotina daquele morador. Ele vive todas as sortes do mundo, a violência urbana, as agressões verbais. E quando a gente vê que esse trabalhador também é marginalizado pelo gestor da cidade, que deveria cuidar desse trabalhador, porque o papel dele seria esse, dar equipamento de proteção individual, fazer com que esse trabalhador tenha um ponto de apoio para que ele possa retornar, tentando trazer um trabalho menos penoso para essa categoria, principalmente que a gente trabalha em condições adversas, climáticas, dias de sol intenso ou dia de frio. Muitos desses trabalhadores trabalham em zonas rurais, em ribeirinhas, e a gente vê que esse trabalhador está desprotegido totalmente. E às vezes a gente se envergonha disso, porque a omissão do poder público e a omissão de quem deveria estar a representar a categoria e levar esses fatos mais contundentes, mais incisivos e cobrar mais das autoridades para que pudesse tomar providências, a gente vê que a gente ficou à própria sorte, porque precisou nascer o nosso movimento da desprecarização para poder estar colocando essa pauta mais claramente, mais definida e para ser debatida por todos e principalmente para ser mostrada a realidade para o Brasil lá fora. O recurso do governo federal é desviado vergonhosamente dentro dos municípios porque não chega à categoria. Muitos não conseguiram nem receber o piso de 1.250. Muitos recebem 678. Não chega nem um salário mínimo. E quando a gente vê que essa pandemia levou inúmeros colegas por falta de equipamento de proteção individual básico, uma máscara, um álcool em gel, que a gente vê que a nossa categoria, muitos deles trabalham sem uma bota, sem um uniforme, trabalham com a própria roupa de casa. E não tem um ponto de apoio para retornar, mas sem levar qualquer tipo de doença para sua residência. A gente vê inúmeros assédios morais, e isso praticado dentro do núcleo do poder que deveria estar ali tutelando esse direito dos trabalhadores, que é o próprio órgão que a gente trabalha. E eu faço uma analogia ao trabalho escravo, porque é tão penoso esse trabalho e falta de valorização é algo tão real que é assustador. Que quando a gente vê que os trabalhadores carregam junto ao corpo bolsas pesadas, os instrumentos de trabalho, principalmente os agentes de endemias, que foram transformados em meros matadores de mosquito, e os agentes comunitários de saúde, meros administrativos. A gente vê esse trabalhador subir ladeiras, morro, atravessar lama, atravessar rios, com essa bolsa pesada, os agentes de endemia carregando larvicida junto ao corpo o tempo todo, e muitos deles nunca fizeram um exame periódico. Então esses agentes estão adoecidos há muito tempo. E quando veio a pandemia, só fez ajudar a levar muito mais rápido esse trabalhador. Porque se você é um trabalhador já doente, adoecido, quando você tem contato com um vírus tão letal, você já está exposto muito mais do que devia. Então a nossa exposição foi colocada pelo poder público. Essa é a realidade.
E quando a gente vê que a maioria da categoria está nessa relação de vulnerabilidade, é assustadora. Porque se a gente falar em 400 mil trabalhadores, divide aí a metade, mais da metade delas estão nessa situação. Então a gente está falando de mais de 200 mil trabalhadores. Não é 1.000 nem 2.000, não. Então aonde estava todos esses que defendem e que colocou todos os projetos, que não visualizou a esse tempo todo? Porque se a gente fala que tem alguém que está com 22 anos, 12 anos, 13 anos, sendo demitido, aonde que estava essa proteção que deveria existir? Se a gente fala que tem um trabalhador que recebe 678, aonde está essa proteção que deveria existir? Porque o nosso movimento, ele sempre debateu isso. E o nosso movimento foi criado dentro das redes sociais, com os trabalhadores. Não foi com números de quinés apresentados nos corredores de Brasília. Mas não, foi criado com pessoas reais, de cada canto do Brasil afora, falando suas mazelas, aquilo que doía na sua carne. Que é muito fácil a gente falar quando a gente não está sofrendo, quando a gente não está vivenciando. Mas nós, que estamos no campo todos os dias, que sofremos esses assédios, que muitos alegam que a gente deveria lutar firmemente nas nossas bases. Essa é a voz que nos controla todos os dias. Não, as leis foram aprovadas, mas vocês têm que lutar nas suas bases para ser aplicadas. Como é que um trabalhador luta com um gestor que não quer aplicar uma lei? Como é que você vai lá enfrentar alguém se o seu próprio sindicato, ele fala que o teu direito é mínimo? Porque você tem que brigar fatiado pelos direitos. Você não briga pelo total, pela melhoria da qualidade do serviço, pela melhoria de condições desse trabalhador. Você tem que escolher hoje em dia o que é melhor para você. Ou eles te dão uma opção, você marque ali um X, qual é o direito que você quer hoje. Então a gente está vivenciando tudo isso pelo Brasil afora. E eu só lamento porque a gente vê que hoje a gente está debatendo a desprecarização da categoria diante de uma pandemia assustadora. Quando nós somos profissionais, agentes de endemia, controladores dessas doenças endêmicas. E durante esses anos todinho, mesmo sendo trabalhadores, controladores dessas doenças, e por ter passado por tantas pandemias, aí continuamos ainda precarizados totalmente, jogados dentro dos municípios, sendo desrespeitados. A violência citada aí, da agressão física ao trabalhador, ela é constante. Os assédios sexuais também são constantes. Nós, mulheres, quando adentramos dentro de uma casa, a gente não sabe quem vai estar lá, mas a gente tem que fazer nosso serviço. Nossa produtividade, ela tem que ser apresentada constantemente, independente de qualquer coisa. Mas ninguém nunca perguntou se esse agente psicologicamente hoje está bem. Sabe por quê? Esse trabalho é feito junto à população, no meio de uma guerra urbana, onde a violência cresce todos os dias, no meio de pessoas que estão adoecidas, porque a economia ruiu, porque a pandemia chegou, porque o descontrole social não existe dentro daquela comunidade. Então a gente vê que, na realidade, a proteção desses trabalhadores do SUS deveria realmente existir, não só no papel, mas na prática, em todo o Brasil, não em parte dele. A gente não quer divisão de categoria, não queremos 3 tipos de agente pelo Brasil, um de primeira classe, outro de classe média, e outro que não tem nem como classificar, porque já foram até demitidos. Então, eu encerro aqui a minha fala, deixando aí para os demais. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço à senhora Cláudia Almeida pela sua exposição e passo a palavra por 15 minutos ao senhor Luiz Cláudio da Saúde, presidente da Federação Nacional dos Agentes de Saúde e Endemias, FENASSE. Cláudio, por favor. Meu muito bom dia a todos os participantes dessa audiência pública importantíssima para os agentes de saúde, os agentes de endemias. Quero aqui parabenizar o
o deputado duas vezes, parabenizar pelo retorno à Câmara Federal, o deputado Dorico, que não deveria ter saído, e parabenizar onde nós temos aqui vários, milhares de ACS e ACR que estão aqui participando, graças a Deus, e é muito importante. Parabenizar o nosso ministro, ex-ministro Alexandre Padilha, autor do requerimento, e também o nosso Leonardo Albuquerque, nosso deputado aí, presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Agentes de Saúde, dos agentes de endemias. Parabenizar também e agradecer a presença do deputado Fábio Trade, da deputada Flávia Carreiro, da deputada Carmen Zanotto, que tem também uma história aí de luta na categoria. Quero aqui agradecer também a presença da Elane aí, coordenadora do movimento, da companheira Valdo da Bahia, também do movimento, a Cláudia do Rio, também do movimento, e a nossa presidenta da CONAX, a companheira Hilda Angélica, grande guerreira aí na defesa da categoria. Eu queria primeiramente deixar aqui os nossos sinceros pêsames para as famílias, deputado, de 456.674 mortes, óbitos, por Covid-19 no nosso país. Lamento por demais. Lamento toda essa situação, lamentamos em nome da FENASSE o negacionismo, a situação adversa, onde nós temos de um lado os nossos trabalhadores da saúde, em especial os nossos ACS e os nossos ACE, mas tem toda uma equipe da saúde tentando diminuir esse impacto, tentando diminuir esse prejuízo, e pelo outro lado nós temos pessoas que têm a capacidade de somar e acabam não somando. Então são muitas mortes. E vale a pena salientar que se não fosse o nosso SUS, se não fosse o nosso Sistema Único de Saúde e os nossos profissionais competentes da linha de frente e também os trabalhadores invisíveis, é bom deixar bem claro, porque muitas vezes a gente fala somente do médico, da enfermeira, do técnico, do ACS, do ACE, mas tem outros trabalhadores também que estão ali na linha de frente de forma invisível. Seja a pessoa que fica na entrada da unidade de saúde, seja a pessoa que faz a limpeza, ela está também no mesmo desafio, está passando pelas mesmas situações. Então, os trabalhadores invisíveis também. Então, é uma situação muito difícil, muito complicada. Mas, mesmo assim, os nossos agentes de saúde, junto com os agentes de endemias, mais uma vez, estão provando e comprovando que são um verdadeiro exército e que não mede esforço para salvar a vida, para acompanhar as pessoas, mesmo tendo muita baixa, como nós já tivemos até hoje, de ACS e ACE e os demais profissionais de saúde. E ainda tem essa questão aí dessa nova variante, dessa terceira onda, que Deus queira que não venha a acontecer, porque é uma situação muito difícil. Em relação aos agentes comunitários de saúde, presidente, e os agentes de combate às endemias, hoje nós completamos agora um ano de pandemia. Um ano de pandemia. Um ano de muitas mortes, em especial os gestores maiores da nossa nação. Mesmo assim, até hoje, vivenciamos ainda a situação que vivenciamos lá no início, onde ninguém conhecia nada, ninguém sabia de nada, era tudo novo para todos da saúde, inclusive paciência. E hoje, não dá para aceitar que um agente comunitário de saúde, um agente de endemias e os demais profissionais também que estão na linha de frente ainda sofram dificuldade para enfrentar o Covid-19. Ainda passem por situação humilhante, ainda fiquem mendigando um simples material.
os EPIs que são obrigatórios, independente de Covid, de pandemia ou não. Os EPIs são obrigatórios para os trabalhadores e as trabalhadoras do país. Mas, mesmo assim, nós ainda vivenciamos essa situação. É lamentável essa coisa. Hoje, eu quero citar aqui um sofrimento grande e descumprimento, deputado, para depois a gente colaborar. Eu não poderia deixar de citar aqui uma situação, inclusive uma falta de respeito de uma cidade grande do Rio de Janeiro, que é a cidade de Belford Roxo. A cidade de Belford Roxo, presidente, independente da situação do Covid, esse foi o pensamento do prefeito, exonerou quase 550 agentes de saúde e agentes de endemias. Ou seja, tirou todo o quadro de ACS e ACE das atividades, deixando a população à mercê, inclusive em plena pandemia do Covid-19. E o pior de tudo isso, agentes de saúde com 15, 17, 20, mais de 20 anos na profissão. O que aconteceu? Se existe a emenda 51, que deixa bem claro que tem a questão dos amparados pela emenda. A emenda 51 deixa bem claro isso. Por que a emenda 51 funcionou em outros locais, Por quê? Mas eu quero deixar bem claro aqui e parabenizar dirigentes sérios que nós temos. No nosso Brasil, nós temos dirigentes sindicais sérios, pessoas que têm compromisso com os agentes de saúde e com os agentes de endemias, pessoas que levam a lei debaixo do braço e vai discutir onde quer que seja com o gestor, seja do Ministério Público, seja judicialmente. Nós temos. É inegável isso. Mas a lei está aí. E os dirigentes também. Por que não foram buscar? Ah, mas a gente precisava de um apoio de federação. Tranquilo, nós estamos aqui. Esses dias mesmo nós estivemos em Belford Roxo. Lá nós conseguimos, na primeira instância, derrubar o processo, porque além de exonerar, o prefeito Vaguinho ainda publicou um processo seletivo, precarizado mais ainda, onde o texto, o conteúdo do processo seletivo dele simplificado, deixava bem claro que ele poderia fazer uma simples substituição dos contratados. Ou seja, exonerou 550 CS-ACE, depois publicou um processo seletivo dando continuidade à precarização, e do jeito que ele queria. Mas nós conseguimos judicialmente, presidente, derrubar isso. Então está suspenso judicialmente o processo seletivo em Belford Roxo. E mais, e o prefeito foi obrigado a retornar todos os demitidos, todos os exonerados. Essa situação de Belford Roxo eu estou colocando só como um exemplo, mas eu sei que existe isso em vários cantos do país. E nós precisamos, juntos, não é somente com críticas, porque criticar é a coisa mais fácil do mundo. Jogar pedra é a coisa mais fácil do mundo. Mas não é isso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando, sabe, dar as mãos, se unir de verdade, não de discurso da boca para fora. Discurso da boca para fora todo mundo sabe fazer, até o mais leigo. Não é isso que nós estamos precisando. Estamos precisando de resolução. É de chegar para resolver a situação, resolver a parada. E os ACS e os ACE que estão aí estão precisando de posição. E não somente botar o dedo na ferida. Botar o dedo na ferida, todo mundo bota, é muito fácil. Vai doer, e daí? Ninguém quer só que doa. Nós queremos a solução para impedir a continuidade daquela dor.
Por isso que nós deixamos bem claro o nosso exército de ACS e ACE. É importante que você que está aí, você que está nos assistindo, você que vive precarizado, você que está numa situação que é usado, inclusive, politicamente, porque a maioria dos gestores que te deixa precarizado é porque quer te usar politicamente. É porque sabe que numa eleição, numa bola dividida, tu vai ficar numa situação difícil e tu é obrigado a apoiar. O presidente, o deputado Dorico, sabe muito bem disso, que ele foi secretário de saúde em Fortaleza. E na época que ele foi secretário de saúde, nós fizemos um processo seletivo aqui. Todo mundo na época era terceirizado, salário atrasado, vale transporte, férias, FGTS, o escambau. Mas depois, o doutor Dorico veio, o município da capital Fortaleza, fez o processo seletivo. Nós viramos empregados públicos da Prefeitura de Fortaleza, regidos pela CLT. Na continuidade hoje, nós somos estatutários, mudamos regime com a ex-prefeita e deputada federal Luiziane Lins. Então nós caímos para cima, usando a legislação. É por isso que eu quero deixar bem claro que nós precisamos disso. É de chegar e não apenas dizer: nós temos 50 mil aí, de 400 mil que estão precarizados. Perfeito, beleza. Nós queremos saber onde. Vamos lá, vamos fazer um trabalho em cima, como está sendo feito lá em Belfor Roxo. Tem mais localidades no Rio? Tem, vamos lá. Tem lá em São Paulo? Tem, vamos lá. Vamos fazer valer. Não dá, judicializa. Porque nós temos que ter pernas para isso, e as pernas são os dirigentes também, locais, sérios. E não dirigente meia boca. Aquele dirigente meia boca ninguém precisa, não. Temos um dirigente sério, que tenha, olha, o que eu vou lutar por isso aqui, e nós temos muitos. Inclusive, tudo que foi conseguido aqui, a própria Elaine sabe disso, ela fez parte disso. A Valda também sabe disso, porque ela também fez parte de tudo que foi conquistado hoje em prol da defesa do agente de saúde e do agente de endemias. Então, eu quero deixar bem claro e quero parabenizar aqui os ACS e os ACE, que continuam na linha de frente do combate ao Covid, inclusive participando de forma ativa nas vacinas, porque o que o ACS quer, e o ACR também, em especial os nossos ACS, é superar essa situação, é fazer com que a população do país pare de sofrer. A gente está vendo aí, eu não sei se foi de Covid, mas lamento aqui, no nosso sincero pêsames aí, ao ente querido da doutora Elaine, se foi de Covid ou não, mas se foi, é mais uma vítima. É mais uma vítima do sistema, é mais uma vítima dessa situação. E aí o SUS resiste, porque nós temos a maioria, presidente, dos nossos profissionais, todas as equipes da saúde, que levam o SUS nas costas, que faz com que esse sistema não morra, não acabe, como nós sabemos que existem interesses aí afora para derrubar o nosso sistema único de saúde. E o nosso exército, agente de saúde e agente de endemias, nunca se negou a estar na luta, seja em qualquer situação. Por isso que nós deixamos bem claro: temos uma legislação, vamos trabalhar nela. Ela existe, ela não foi revogada. Se precisa trabalhar outra legislação, vamos também trabalhar, sem problema nenhum. A FENASSE deixa bem clara a nossa posição. A nossa posição é na defesa indiscutível dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. E por isso, para encerrar, por enquanto aqui, para depois continuar o debate, eu parabenizo muito essa casa. A Câmara Federal, o Senado Federal, que são nossos verdadeiros parceiros aí, quando nós queremos, quando a dor está doendo demais, a gente pede socorro à Câmara Federal, ao Senado Federal. Por isso que nós deixamos aqui os nossos parabéns também a essas duas casas, que é importante para o agente de saúde e o agente de endemias. Então, a FENASSE
para aqui e vai dar continuidade ao debate, porque nós precisamos discutir pautas importantes, inclusive dessa nova PEC, a PEC 14, que tem o apoio da Federação Nacional. Mas para encerrar também, nós não podemos esquecer, isso aí a gente se junta com a CONAX, nós não podemos esquecer da continuidade do piso salarial da categoria. Então não é um em detrimento da outra, dá para lutar por todas. Mas a PEC 22 ou qualquer outra legislação que fale, que reze a continuidade de um piso salarial do agente de saúde, do agente de vida, nós não podemos deixar de lado. O piso salarial escalonado terminou esse ano. E 2022 está chegando. Seria inadmissível que os agentes de saúde, os agentes de vida em 2022, pelo trabalho que faz infância, não tenha um piso salarial para ele. Seria absurdo isso para essa categoria, uma injustiça também. E uma coisa não impede a outra. Dá para a gente lutar por toda essa situação, presidente. Obrigado, Luiz Cláudio. Luiz Cláudio da Saúde, pela sua exposição, e passa a palavra por 15 minutos a senhora Marivalda dos Santos Pereira Araújo, presidente do Fórum Nacional das Representações dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias. Fenaras. Mais uma vez, bom dia para todos, para todas aqui presentes, em especial aí, quero dar o meu abraço ao nosso presidente, condutor dessa audiência, mas não posso esquecer e dar os meus agradecimentos em nome do Fenaras, a toda a categoria, a família Fenaras aí, a categoria de agente de saúde e endemia de todo o Brasil, ao nosso ministro de coração, o deputado Padilha. Também, em nome desse nosso povo, quero aqui agradecer ao deputado Sola, que fez muito para que esse momento acontecesse, e a todos os deputados que aqui já se pronunciaram, a nossa deputada querida, Carmen Zanotto, também aí o nosso deputado Fábio Tradi, doutor Leonardo, então, nós só temos agradecimentos mesmo, mas aqui muito que especial, e também de muito coração partido, agradecer aqui, em nome da nossa categoria, a doutora Elaine, que mesmo tendo perdido um ente ontem, que está ainda sendo sepultada agora de manhã, ela não foi para estar aqui. Dizer a você, doutora, que o meu coração é com o seu, e que as minhas mãos se unem mais uma vez às suas. E acredito que hoje todo o Brasil, que ama você, e você sabe disso, também esteja na mesma situação que eu sou. Que a vontade era de colocar você no colo, toda a sua família, e colocar elas na mão de Deus. Bom, diante da fala, também agradecer à companheira Cláudia. Obrigada, Cláudia, por estar presente. A Luiz Cláudio, muito obrigada. Hilda Angélica também, muito obrigada. Dizer que é uma satisfação e é uma alegria estarmos nesse momento, todos nós juntos, cada um com seu pensamento, cada um com a sua forma de trabalho, mas o importante é que hoje aqui, o nosso povo, que Luiz Cláudio defende, que Hilda defende, que Cacau defende, que o Fenaras defende, eles tenham garantia, eles tenham tranquilidade de que todos nós estamos nos unindo, assim espero eu em Deus, para lutar mais uma vez e muitas vezes que for necessário. Para eles, por eles, pela nossa luta. Porque quando eu digo eles, eu sou agente comunitária de saúde. Ainda recebo o meu salário. Eu não recebo nem de A nem de B, é do suor do meu trabalho. E hoje muito mais com a responsabilidade, que é estar representando nacionalmente uma categoria. E eu divido isso sim com a companheira Hilda, eu divido sim com o Luiz Cláudio, eu divido sim com o Cacau,
eu divido com todos os presidentes que já passaram pelas entidades que representa nacionalmente, porque cada um teve a sua importância e cumpriu o seu papel. Cada um teve o seu legado, cada um deixou o seu legado. E todos nós merecemos de mostrar o seu trabalho. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Nós estamos aqui porque o nosso povo precisa. Luiz Cláudio deu continuidade à FENASSE, mas amanhã vem outro e toma conta. Hilda da mesma forma, o Fenaras aqui da mesma forma, esse movimento da Cláudia também. Ninguém é dono de movimento e nem de instituição, não. Cada um representa o bem maior de uma categoria, de uma pessoa, de um trabalhador, que é o voto de confiança. E dentro desse voto de confiança, nós precisamos respeitar. E não se colocar que eu sou melhor ou que eu sou pior. Não. Eu estou aqui com o propósito de construir isso que a categoria quer. Mas tem outra parte da categoria que também quer isso aqui. Então, por que a gente não unifica? Porque não somos nós que temos que dizer não. Quem tem que dizer não para a gente é quem está fora desse contexto de sofrimento que é do agente de saúde e agente de anemia. Quem tem que dizer não para a gente são os prefeitos, são os secretários municipais de saúde, é o governo, é o ministro da saúde. E nós unirmos força como já unimos para manter e garantir e trazer as nossas leis, as nossas emendas, abrir brecha na Constituição Federal. Esse é o nosso papel de organização, de mobilização, de resistência. Não é o nosso papel aqui de eu brigar com Hilda, de brigar com Luiz Cláudio, de brigar com o Cacau, não. De forma alguma. O nosso papel aqui é realmente de vir para a luta. E com todo o respaldo do Fenaras, Luiz, que você disse muito bem. Nós precisamos unir força para colocar em prática o que a categoria quer. E hoje a categoria quer, Luiz. A categoria quer o piso e o Fenaras vai defender o reajuste do piso. A categoria quer a sua aposentadoria, que nós ficamos afastados do Congresso 2 anos dentro do Ministério da Saúde, aonde você sabe que a gente sabe, todos os parlamentares hoje dizem para a gente assim, agora nós temos trabalho, porque vocês estão dentro dessa casa. Olha para você ter ideia de como eles falam com a gente. Até eles reconhecem isso. Então, diante disso, eles querem aposentadoria, eu tenho 30 anos de agente comunitária de saúde, graças a Deus. Eu não sei fazer outra coisa. O agente de endemias também não. Nós viemos com o propósito de ajudar a nossa população e nós estamos mostrando esse trabalho. Nós também queremos a nossa desprecarização. Como companheiros, Hilda, Luiz Cláudio, que a gente vê um movimento deste tamanho, que é o movimento da desprecarização, da federalização, que eu já disse que não compreendo, não concordo com essa questão da federalização, mas ela se transformando em desprecarização, porque o que o nosso povo quer é garantia de colocar o pão na mesa do filho amanhã, e ter certeza que ele pode tomar até um empréstimo quando não tem dinheiro, mas ele pode tomar para pagar sua água, sua luz amanhã, porque ele tem como pagar. Mas hoje ele não tem essa garantia. Hoje ele não tem essa certeza. A gente só vê demitindo, e isso está se tornando natural, como as mortes. Parece que quando morre alguém hoje, é natural a gente... foi fulano, oh, que pena. Mas não é pena, não. Porque também passa pelas nossas mãos, que é as nossas famílias, é o nosso povo. E os agentes de saúde, agente de anemia, é o nosso povo. E aí, nós devemos nos unir para isso. Ajudar os companheiros, que aí estão, como a representante colocou, 200 ou mais com vínculo precarizado. E isso vai respingar, eu não tenho dúvida, companheiros, que isso vai respingar
em nós que já estamos com os direitos garantidos. Eu não tenho dúvida disso. Porque vão nos apertar tanto. Os prefeitos agora estão aí fazendo as suas seleções. Seleção não, engano. A sua contratação, as contratações, colocando em cima da lei do Covid. Por uma pandemia, eles estão contratando. E aí vai, companheiros, dinheiro público jogado fora, porque tomamos a vacina depois de tanta luta nossa. Todos têm o direito, sim, de tomar a vacina. E seria que, independente de ser agente ou não, é um direito do cidadão brasileiro. Mas colocando em cima do agente para trabalhar, na condição de trabalho. Você vai ser vacinado, não tem idade, mas você vai vacinar porque você é trabalhador. Ok. Mas amanhã o prefeito pega essa vacina e só não joga fora porque é para um servidor. Mas ele não vai servir mais para ajudar a sua comunidade. Ele não vai. Assim também, a gente fala em relação ao nosso curso técnico. Todos vão ter. Mas amanhã, eles vão ser postos para fora. Temos pé de laranja que virou pé de dinheiro, que é só ir lá e arrancar. Não. E com isso tudo vem a dificuldade para nós alcançar o nosso reajuste. Como o Luiz Cláudio falou muito bem, que é uma pauta, inclusive, que está pronta para ser votada e agora deveria ser votada com urgência. Mais ainda, se todos os deputados quisessem, está lá na porta, como foi colocado, está na boca do forno, como é falado. O que está acontecendo que não votou? Não é por falta, não é por responsabilidade de A ou de B. Não é não. Mas nós precisamos ter essa compreensão. Acredito que nós temos condição, sim, de levar as pautas. São PECs diferenciadas, uma não atrapalha a outra, porque se os deputados quiserem votar hoje, amanhã, depois, no reajuste vai votar, ponto. Se querer hoje, amanhã, do mesmo jeito, se querer as duas de imediato, do mesmo jeito. Se querer as duas de imediato, é do mesmo jeito. Então, pelo amor de Deus, vamos parar com essa fala que uma atrapalha a outra. Para mim, isso, na minha cabeça, é uma enganação para a nossa população, agente de saúde e agente de anemia. Precisamos ser responsáveis, como sempre fomos. Essa passa por isso, por isso, por isso. Essa passa por isso, por isso, por isso. Essa não vai passar por isso, mas dentro da resposta dos deputados. Não é aqui por conta de uma categoria, de uma entidade ou por conta de outra entidade, não. As entidades estão aqui, todos nós. Estamos aqui para representar o nosso povo. Pegar a nossa alça, pegar o nosso arado e ir para a luta. Vestir o nosso coletinho amarelo, Hilda, e falar, estamos aqui. Não abriu a porta para a minha diretoria toda, não, mas eu entro. E lá dentro eu faço por toda a minha diretoria, porque a diretoria e todo o nosso Brasil está articulando dentro das suas casas. Estão articulando. Como nós conseguimos agora, eu quero agradecer o nosso Brasil, agente de saúde e agente de anemias, que não mediram esforços, que em tempo recorde nós conseguimos as assinaturas que nós precisávamos. E isso é para todos nós. Isso é para mim, é para a Hilda, é para o Luiz Cláudio, é para a Cacau, é para todos os agentes de saúde e agentes de anemias. E pode ter certeza que o nosso FENARAS, o FENARAS do Brasil, o FENARAS não se coloca como presidente, Evalda, não. Lá, cada um é presidente. Lá não tem esse melhor nem pior. Nós conduzimos quem está na frente, todos são orientados iguais. E todos têm o mesmo compromisso. Enquanto eu hoje aqui, representando essa diretoria, dizer para vocês que o FENARAS veio exatamente para buscar esses trabalhadores que sofrem e que eu sei que amanhã esse sofrimento dele vai vir para as minhas costas, ainda que eu tenha um plano de carreira, ainda que eu tenha o meu vínculo já resolvido, mas na situação em que o nosso Brasil se encontra, que o nosso Brasil está nesse momento, e mais ainda,
como o nosso Brasil vai ficar. Hoje a gente está chorando pandemia, porque estamos perdendo as pessoas que a gente ama. Pós-pandemia, vai ser um sofrimento para os trabalhadores muito mais. Que vai ser nós, trabalhadores, da ponta, da atenção primária, é que vamos ter que identificar como está sendo os sequelados, quem são esses sequelados, como é que o nosso Brasil vai ficar em condição, inclusive financeira, socioeconômica, sociodemográfica. Mas vai passar pelas nossas mãos. É como eu falo para todos os agentes, onde quer que eu chegue, no canto desse país, mas em especial na minha Bahia, na minha região, que é onde mais eu tenho pisado. Todos os benefícios, Cacau, que tem passado o presidente Odorico, que tem avançado a nossa população brasileira, se fala de uma cesta básica, se fala de uma Bolsa Família, se fala de uma casa para todos, uma casa popular, de uma luz para todos, foi passado pela essa mãozinha de agente de saúde, de agente de endemia. Sabe por quê? Porque fomos nós que entregamos, passamos os dados para os ministérios que se fazem de valor de cada situação, de cada representação. Então, assim, estamos aí, aguerridos, prontos para mais uma luta que é pós-Covid. Mas nós queremos a nossa segurança, que eu fui chata e vou ser chata pro resto da minha vida. Desde quando começou a pandemia, eu fui contra que os trabalhadores fossem sim para a área, sem sua proteção, para fazer bonito para prefeito, para vereador, para deputado e para presidente. Porque eu tenho uma família, eu tenho uma idosa, eu tenho um pai idoso, eu tenho criança. E fora que eu ainda ia fazer a minha comunidade correr risco, sem o número de máscara que eu preciso, sem o suficiente de álcool para trabalhar. Fui contra. E você, todas as vezes que colocar o nosso povo em risco, eu não tenho que fazer bonitinho aqui para agradar ninguém, não. Eu tenho aqui que agradar a minha população. Mas dizer ela também, estou aqui para trabalhar para você, quero trabalhar para você. Mas eu preciso que os gestores me dê essa condição de trabalho. Porque senão, eu vou morrer amanhã ou levar alguém da minha família ou a sua família. E eu não vou poder trazer de volta ninguém. E esse mesmo batalhão está aqui para continuar esse trabalho. E eu não tenho dúvida, companheiros, que se tivessem colocado essas condições de trabalho, de segurança, para o nosso povo agente de saúde, agente de endemia, eu não tenho dúvida que o número de mortes que estão aí seriam diminuídos. Enquanto se é 1%, meio por cento, 0,00, não sei. Porque nós precisávamos também de uma gestão que viesse fazer a diferença em apoiamento, em enfrentamento, em aceitação que estava acontecendo esse perigo, que ia morrer muita gente, mas não foi isso que nós vimos. Então, diante disso, dizer a vocês que todos os momentos que a gente foi para as redes sociais, dizer, companheiros, estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para lutar, mas a orientação nossa é, depois que você tiver todos os seus instrumentos de segurança. E segurança também fala em relação aqui à violência. Hoje, era para nós termos, nós já somos de entidades aí, bem antiga, como eu fui citada, como o companheiro Luiz falou, é verdade. E eu hoje também assumo, Luiz, essa responsabilidade, quanto na minha época de confederação, a qual eu quero mandar um abraço para todos os diretores que eu tenho respeito. A entidade eu tenho respeito, e vou continuar tendo respeito pela minha entidade. Era para a gente hoje ter, Cacau, o número de mortos, agente comunitário de saúde, agente de endemias pelo Covid. Hoje era para termos, Cacau, o número de sequelados, como eu fiquei com problema cardiovascular, por questão do Covid. Hoje era para a gente ter aqui apresentando. A gente por pouco não dá conta, mas a gente ia dar conta, porque a gente tentou. E vamos dar conta na próxima, e não vai demorar. Mas vamos saber
quantos agentes de saúde, não só morreu por Covid, Marivalda, conclui, mas o número por de favor. violência. Só para concluir, presidente, o número de violência sofrida dentro das unidades básicas, inclusive com seus assédios morais, que eles têm medo de falar e perder o emprego. Mas nós vamos colocar o dedo na ferida, sim. Muito obrigada, desculpa aí pelo excesso, viu, meu presidente? Não, tranquilo, Valda. Agradeço a senhora Marivalda dos Santos Pereira Araújo pela sua exposição e passa a palavra por 15 minutos à senhora Elaine Alves, assessora jurídica do Fórum Nacional de Representações dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias, AS, FENARAS, e coordenadora do Movimento das Trabalhadoras ACE e ACE, Sem Medo de Violência. Elaine, por favor. Obrigada, deputado. Bom dia a todos, bom dia a toda a categoria que está nos acompanhando aí pelo sistema da Câmara. Inicio aqui cumprimentando ao nosso presidente com muita honra e alegria. A categoria dos agentes de saúde, dos agentes de endemias, o SUS, ganha muito com o seu retorno a essa casa, deputado Dorico, e tenha em mim uma pessoa que lhe admira como parlamentar, como político e, sobretudo, como um profissional da saúde que respeita e defende o SUS. Quero aqui também cumprimentar nosso deputado Dr. Leonardo, como presidente da Frente Parlamentar, que tem se destacado a todo instante com um grande esmero na defesa da categoria dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. E eu quero aqui, de público, dizer, talvez, a maior da sua categoria, da sua qualidade, deputado, e que o faz ser tão especial para nós, a sua humildade e a sua condição de se colocar no lugar do outro. E nessa condição eu não poderia ter tido aqui, a categoria não poderia ter tido uma visão mais acertada do que ele convidar para estar à frente dessa frente parlamentar e principalmente de ser autor da PEC 14, pois o senhor é a sua alma, é a alma dos agentes de saúde na defesa e no compromisso de fazer o melhor para essa categoria. A gente lhe agradece muito essa sua disponibilidade, nos ter emprestado, assim como todos os demais 177 parlamentares que se colocaram como coautores nessa PEC. Em tempo recorde, diga-se de passagem, deputado, nós gastamos 19 dias em tempo virtual, vamos dizer assim, e aí isso nos coloca aqui com uma carta, né, uma carta verde, um cartão verde, uma carta de compromisso que a categoria quer, porque essas assinaturas foram todas elas buscadas uma a uma pela categoria de forma virtual, nas suas bases. Quero aqui agradecer ao deputado Fábio Tradi, que vem de uma bancada do Mato Grosso do Sul, que fechou 100% de assinaturas na PEC 14, capitaneados aí pela liderança da nossa companheira Silvia, que o senhor já se fez ser mencionado aqui na audiência pública, e o Sindicato de Dourados, Marcos, João Hernandes e tantos outros que estão aí. Dizer ao deputado Fábio Tradi que o senhor já fez a sua história em outro mandato com a nossa categoria, ao lado de Ruth Brilhante, que lhe tinha muita estima, e assim como eu, e fico muito feliz de tê-lo novamente no parlamento, nessa defesa, e já de imediato se colocando à nossa disposição com toda a sua sabedoria, o seu know-how de profissional do direito. Eu tenho certeza que a PEC 14 será muito bem defendida pelo seu mandato e pela sua experiência jurídica nesse processo, e tê-lo ao nosso lado é muito importante nesse processo, e saber que a sua bancada, uma bancada do Mato Grosso do Sul, do seu partido, PSD, aqui, fazendo referência ao deputado Antônio Brito, também outro parlamentar que foi fundamental na construção dessa agenda, dessa audiência pública, e eu quero aqui, em nome do doutor Luizinho, presidente da Comissão da Seguridade Social, também fazer um agradecimento de toda a categoria, doutor Luizinho, aqui fazendo um registro do seu pronto atendimento a essa audiência pública, da sua relevância,
falar a todos que essa audiência pública deveria acontecer pela agenda da Comissão de Seguridade aproximadamente no final do ano, mas por interferência do Dr. Luizinho, presidente, pela importância que ele dá à nossa categoria, foi colocada em um prazo de menos de 30 dias essa audiência pública. Eu quero agradecer a ele, agradecer ao deputado Padilha, Alexandre Padilha, nosso ex-ministro, que também já fez muita história com a nossa categoria, e vai fazer, se Deus quiser, mais história ainda nessa legislatura, porque nós vamos fazer, talvez, desta legislatura, a legislatura que alcançou as maiores conquistas para essa categoria desde 2006. Nós temos aí um histórico de 4 em 4 anos, a categoria dos agentes comunitários de saúde, agentes de EMIAS, colherem frutos de suas legislaturas, do seu trabalho no Congresso. E esse ano eu tenho certeza que nós temos um grande desafio, nos reinventar no processo de mobilização e nos reinventar nas nossas estratégias de trabalho. E falando delas, eu preciso colocar aqui rapidamente que, infelizmente, a gente tinha outros planos para apresentar, mas nossa vida pessoal acabou atropelando e a vontade de Deus não nos permitiu estarmos mais preparados. Mas eu peço aqui desculpas a toda a categoria, não vai faltar outras oportunidades, se Deus quiser, mas de forma rápida, doutor Odorico, mencionar a presença da deputada Flávia de Moraes, que já passou por aqui, uma grande parceira da categoria no estado de Goiás, uma pessoa abnegada e dedicada 100% à defesa da categoria dos ACS e ACE, muito próxima da nossa vice-presidente Érica, presidente do estado aqui de Goiás e vice-presidente do FENARAS. A gente lhe agradece, ao deputado João Campos, que nos recebeu essa semana e vai ser o nosso relator na Comissão de CCJ, Cidadania e Justiça, o próximo passo da PEC 14, já totalmente comprometido com a aprovação dessa PEC lá na CCJ. Bom, nós estamos num processo muito importante, aqui eu chamo a atenção da deputada Carmen Zanotto, que já esteve aqui também, relatora da Comissão Externa da Covid. Os agentes comunitários de saúde, os agentes com base em EMIAS, já foi relatado aqui de forma muito brilhante. Aqui eu quero parabenizar a minha presidente Valda. É difícil falar, Valda, depois da sua fala ficou muito complicado falar nessa trajetória. Parabéns pela sua fala, realmente foi ao encontro de aquilo que a categoria precisava ouvir. E os nossos parlamentares também. Afinal de contas, essa audiência pública é para que a gente peça socorro e coloque aqui ou pelo menos aquilo que a gente pensa e ouviu da categoria como prioridade. E começo aqui falando de problemas e apontando já as soluções para isso, ou as nossas propostas de soluções. A primeira delas é importante demais da conta. Nós temos uma conta que em 12 meses, o Ministério da Saúde hoje gasta aproximadamente, segundo o Ministério da Saúde, 7 bilhões de reais de forma direta com os ACS e ACE, pagando um piso salarial de R$ 1.550 em 13 parcelas. O artigo 9C da Lei 11.350, parágrafo 6º, deputado Odorico, determina que cabe à União exigir dos gestores locais do SUS a comprovação do vínculo direto dos agentes comunitários e agentes de endemias. Isso se tornou, ao longo desses 15 anos, Cláudia Cacau, letra morta. E nós estamos hoje nessa audiência para discutir a desprecarização porque essa letra está morta. Porque aqueles que deveriam exigir dos gestores locais o cumprimento da emenda 51, o cumprimento da Lei 11.350, que é a União, através do Ministério da Saúde, fecha os olhos. Não é ausência de cumprimento. E aí eu vou dizer mais. O que nós precisamos nesse momento, primeiro, é ter a humildade de reconhecer que precisa melhorar.
nós não temos braços suficientes para atender a toda a demanda da categoria. Nós não estamos vivendo num país onde a categoria está a mil maravilhas. Não estão. E o primeiro passo, e aí eu quero parabenizar o FENARAS quando nos convida, é, ao reconhecer isso, se somar àqueles que ainda estão precarizados. E o nosso desafio aqui não é mudar, é melhorar. Em 15 anos, nós precisamos compreender o que deu certo e o que deu errado. Não dá mais para esperar mais 15 anos para resolver. Nós precisamos agir. E esse agir significa alterar a nossa legislação, que façamos isso. Nós temos alguns problemas derivados da aplicação dessa lei. E outra coisa que é fundamental ser dita, o subfinanciamento, principalmente, Luiz Cláudio, dos agentes de combate às endemias, que é um tema que ficou omisso na questão da Lei 11.350, das legislações que a gente passou para frente. Nós colocamos isso como responsabilidade dos gestores da tripartite, do Ministério da Saúde, e o fez através da portaria 535. Mas eu, você, Valda e todos que estão aqui sabem que existe sim um subfinanciamento dos agentes de combate às endemias. Que a gente entende que hoje o Ministério da Saúde repassa lá o recurso dos 1.550 para 3 quando o município contrata 10. E desses 10, não são os 10 que estão em campo. E aí a categoria dos agentes de endemias vira literalmente apaga-fogo. Dentro da pandemia da Covid, do coronavírus, a gente está aí enfrentando e colocando os nossos profissionais em risco, muitos deles ainda sem EPI, sem a vacina, e diga-se de passagem, a vacina hoje não é garantia de imunidade. Deputados, eu perdi meu irmão ontem, ele estava vacinado já nas 2 doses, e ele foi internado e chegou a óbito em menos de 48 horas. Em menos de 48 horas. E, teoricamente, estaria imunizado 100% dos casos graves. Então, pensem bem, nós precisamos estar vigilantes quanto a isso. Então, eu quero aqui chamar a atenção, não posso, pelo tempo, da gente trazer isso com mais profundidade, mas é um dos grandes problemas da precarização, o subfinanciamento. Segundo grande problema, a falta de fiscalização desse recurso junto aos municípios. E quero trazer também, quanto à questão da Covid, o Ministério da Saúde, no primeiro momento, está aqui o protocolo do Ministério da Saúde, no primeiro momento, coloca os agentes de saúde na linha de frente, mas o poder público não deu ao agente comunitário de saúde, ao agente de combate às endemias, instrumentos como qualificação, como orientação e, principalmente, os EPIs necessários para se fazer isso. Se não e aí, Luiz Cláudio, se não aquelas lideranças extremamente responsáveis, e aí eu vou citar aqui, deputado, a Federação Goiana dos Agentes Comunitários de Saúde, na pessoa da nossa presidente Érica, que implantou, na maioria absoluta, o trabalho remoto dos agentes comunitários de saúde até que se houvesse garantia de EPIs. Isso sim é responsabilidade, trazer alternativas que o trabalhador continue colocando o seu trabalho, fazendo a diferença para o Sistema Único de Saúde, mas também não coloque a sua vida em risco por falta de compromisso e responsabilidade dos gestores, seja ele nacional, estadual ou municipal. E quero garantir aqui o respeito e o reconhecimento do parlamento brasileiro, que foi sempre o primeiro aliado, talvez único, desta categoria em todo o seu tempo de vida, de construção. Os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias sempre tiveram portas abertas e nós não podemos ter medo e nem receio de entrar nessas portas, bater, porque os deputados e os senadores nunca nos deram as costas. E não vai ser desta vez. Eu tenho a certeza absoluta. O que nós precisamos é saber pedir, como pedir e correr atrás dos nossos objetivos. Quero colocar aqui um quarto problema, que é a questão dos cadastros.
Nós passamos, ano passado, com a questão da pandemia, houve a mudança do financiamento da atenção básica, aliás, houve mudança até do nome, não é mais atenção básica, é atenção primária, e houve-se a mudança da metodologia de financiamento, passando pelas mãos dos agentes comunitários de saúde, de forma muito especial, a questão do cadastro de todos esses profissionais, de todos os indivíduos brasileiros, para que o município pudesse ter aí o seu financiamento. Vejam que absurdo, o Ministério da Saúde até pouco tempo ainda estava exigindo e colocando os gestores municipais a condição que, se não houvesse os cadastros, esse recurso seria suspenso. Semana passada, retrasada, que se houve a redefinição para ampliar esse prazo para o cadastramento. Mas a nossa categoria, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, ainda por vários gestores mal orientados ou de forma muito clara, sem nenhuma orientação, estão colocando os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, para fazerem esses cadastros de casa em casa, sem levar em consideração o risco que coloca a nossa população, sem levar em consideração o risco que isso está colocando os nossos profissionais, muitas das vezes adentrando as residências para fazer isso, de forma obrigatória e às vezes até deixando de fazer a orientação sobre a questão da Covid de forma mais evidente. E aqui eu chamo a atenção pela fala da deputada Carmen Zanotto. Para concluir, ela coloca: os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, têm um papel fundamental na busca ativa dos casos ativos de Covid. Mas nós não fomos, deputada Carmen Zanotto, nós não fomos qualificados para isso, nós não estamos preparados para isso. A atenção básica, a atenção primária está sendo colocada de segundo plano nesse combate à Covid. E os profissionais, principalmente os profissionais que são ditos linhas de frente, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, não estão sendo considerados pelos gestores municipais linhas de frente. Para concluir, deputado Odorico, eu quero aqui agradecer a lembrança do deputado Fábio Trade sobre a violência dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Nós somos profissionais, esses profissionais da CSSC são profissionais de campo. Não é só a violência dentro das residências que a gente sofre. Nós tivemos aí agentes de saúde espancados, agentes de saúde violentadas, mortas durante o trabalho. E a gente precisa enfrentar isso com mais responsabilidade enquanto categoria, e gostaríamos, eu tenho certeza, que o parlamento vai abraçar essa demanda. Nós precisamos, e a UFENARAS defende a criação de uma legislação que estabeleça medidas de segurança a essa categoria, quando ela vai trabalhar numa área descoberta, e isso está acontecendo agora, Luiz Cláudio, com a questão dos cadastros. Quando você trabalha numa área que você cresceu, viveu, conhece seus vizinhos, é uma coisa. Você está sendo colocado em área descoberta para fazer cadastro. Os gestores estão redividindo área a todo instante e colocando os agentes de saúde em ambientes que eles não conhecem. E isso coloca os agentes de saúde, sim, em condições de vulnerabilidade. E a gente pede. E aí, sim, eu quero o apoio desse parlamento, da Casa, da Comissão de Seguridade, para que a gente crie esse dispositivo de lei que garanta medidas de segurança, que o agente de saúde seja contemplado com isso, tenha condições de receber apoio da Secretaria de Saúde com questão de prioridade, de orientação e de acolhimento quando essas questões acontecerem. Nosso colega no Paraná foi agredida a facão. Todos os profissionais que estavam com ela receberam cuidado. A agente de saúde, não. Nós tivemos colegas estupradas dentro da unidade de saúde, nós tivemos colegas mortas na área, na zona rural. E nós não estamos vendo os gestores preocupados com a política pública destinada a isso. E a gente vai solicitar isso à Casa, ao Congresso Nacional, que a gente debata isso com mais zelo. Agradeço ao deputado Fábio Trade por trazer esse depoimento, essa preocupação. Nós estaremos, através do plenário, provocando com a proposta, com o projeto, que crie medidas. E também, nos locais onde não é possível medidas serem implantadas de forma objetiva, que a gente estabeleça o direito do adicional de periculosidade a esses profissionais.
assim como é a polícia militar, assim como é reconhecida aos carteiros, é preciso se reconhecer esses profissionais que estão expostos, não só ao sol, à chuva, mas também ao humor, à violência, à vulnerabilidade, porque é lá que eles estão trabalhando. Eu quero aqui encerrar dizendo que defendemos a PEC 14 e que as propostas que nela estão sendo colocadas são exequíveis, juridicamente defendidas, e eu tenho certeza que as entidades aqui, se colocando unidas, estaremos aprovando a valorização da categoria com a PEC 22, não com esse piso de R$ 1.600, porque isso não é R$ 1.600, é R$ 50 a mais do que nós recebemos hoje. Nós defendemos um piso de R$ 2.200, deputado, para o ensino médio e R$ 2.750 para o ensino técnico. E dizer que a PEC 14 traz aos gestores municipais a desoneração da lei de responsabilidade fiscal, que talvez seja o grande óbice para a construção da precarização feita até hoje desses municípios, principalmente aí no Rio de Janeiro, com as OS. E traz também a obrigação da fiscalização ao Tribunal de Contas da União, como forma de coibir o desmando que está acontecendo hoje nos municípios que ainda não estão regularizados, o vínculo direto, tirando do Ministério da Saúde essa responsabilidade, porque em 15 anos nada fez. Muito obrigado, eu agradeço a todos a atenção. Obrigado, senhora Elaine Alves, pela sua exposição. Já gostaria de registrar aqui a presença do deputado Alexandre Padilha, autor dos 2 requerimentos que deu origem a essa audiência pública, na Comissão de Seguridade Social e Saúde e na Comissão Externa da Covid, registrar a presença da deputada Dorinha, do deputado Zé Neto, da deputada Marina Santos e já desde o início também com a gente aqui o deputado Dr. Leonardo. Vou passar imediatamente a palavra para o deputado autor dos requerimentos, deputado Alexandre Padilha, por favor, para os seus... Presidente, quando puder me inscreva, viu, presidente? Tá certo, deputado Zé Neto, já está inscrito aqui. Deputado Padilha, depois deputada Dorinha, quer dizer, depois do deputado Padilha, o deputado Dr. Leonardo, deputada Dorinha.